Olá, tudo bem? Às vezes tem algumas situações que nós fazemos para alegrar o coração de algum amigo, né? Que faz o pedido para que a gente venha a participar de alguns negócios e nós acabamos tomando essa decisão em participar. Mas existe análises também, né? Cujas análises a gente observa alguns critérios para poder participar. Algo que eu busco muito é que seja feita uma apresentação de algumas documentações. E diante dessas documentações, nós pedimos que a pessoa leve essas documentações, né, aos seus melhores advogados. Como nós não temos uma equipe de advogados para analisar, que somos pessoas físicas comuns, nós comentamos com quem tem advogado e fala, leva para seu melhor advogado e analise e depois então tome uma decisão. E é claro que me informe para saber qual foi a decisão tomada, porque se você tomou uma decisão interessante, mediante o esclarecimento do seu advogado, certamente eu vou me sentir mais seguro pela decisão que tomei também, com certeza, né? E então, no decorrer dessa minha lida, né, nesses projetos, nessas empresas, eu fiz 3 análises. E primeiro análise, eu não tinha nada de experiência, mas me foi apresentada uma empresa a qual trazia um projeto muito interessante na linha de telefonia, aonde eu não entendia nada, mas sabia pegar um telefone e ligar para alguém. Isso eu sabia. Então, logo eu vi que era na área de telefonia, contatos, nós precisamos muito se comunicar na área de comunicação, e eu entendi que era algo que ia ter uma aceitação muito forte no mercado. Com certeza, essa empresa vai explodir dentro do país, porque é um segmento que nós precisamos, que é a área da comunicação, algo que melhora a comunicação entre as pessoas. Tanto é que um certo dia nós fizemos uma conexão de Santa Catarina com Maceió, né? E foi conversado por horas utilizando o sistema de dados que a empresa oferecia e com um gasto mínimo. Achei fantástico aquilo e então dei uma nota para esta empresa. Se eu não estou enganado agora, foi um 6,5 a nota. Depois quero conferir certinho, acho que foi 6,5. Foi a nota que eu dei e diz, passou da média, então vale a pena participar deste projeto. Imediatamente fomos analisar algumas documentações e veio uma pilha de documentos que a gente pediu, foi imprimido e passou para a gente aquela documentação onde dizia que nós não teríamos prejuízo naquele projeto. Então começamos a participar, o projeto durou mais ou menos 2 anos e foi interrompido. Aí comecei então após ter participado daquele projeto, senti que era uma oportunidade de alavancagem, né, na vida da gente, poder realizar alguns sonhos, correr atrás de algum objetivo. Então, imediatamente, eu comecei a fazer alguns experimentos em outros projetos que foram me apresentados. Então, experimentei em um, experimentei em outro, mas era só experimento. Muitos deles era só para alegrar o coração de algum amigo que estava, poxa, vem participar comigo, vem participar comigo. Então, eu ia lá, mas sem acusar ninguém, porém, experimentando esses projetos. Fiquei 5 anos procurando um para fazer uma análise legal e entender que poderia trazer algo, realmente uma mudança, algo diferente
para mim e para meus amigos e parentes e amigos, enfim. 5 anos depois apareceu um projeto, o qual ele também trazia outra novidade. Ele falava sobre o mercado, o qual a gente não conhecia, que era o mercado financeiro. Ele era um projeto bem interessante, onde tinha uma empresa internacional que fazia operações no mercado financeiro, e ela pegava em forma de um reality show, né? Ela pegava todos os seus procedimentos, as suas operações, horários das melhores operações, como fazer operações, e ela fazia uma espécie de cartilha, mas era uma espécie de cartilha virtual, né? Com todas as notícias, todos os procedimentos, aonde é que ela estava operando, que horário que ela operava, qual era a melhor operação a ser feita, como se comprava, vendia as moedas criptografadas ou em bolsa de valores, como é que se trabalhava. Ela pegava essas informações e ela fazia uma espécie de livreto virtual e entrevistas, todo um material online, e ela vendia este material online para ser revendido aqui dentro do país. Então, imediatamente a gente fazia a espécie de compra virtual daqueles pacotes, aonde no pacote vinha o volume referente aos valores, né? E dentro daquele volume a gente abria e começava a ler e começava a entender, tem que operar na Pepperstone, tem que operar na tal empresa, tal horário é o melhor de operar, e ali a gente ia absorvendo essas informações, né? E nós éramos considerados como clientes consumistas, porque vamos dizer assim, eu compro um jornal, eu vejo a notícia dele hoje, vejo a notícia dele amanhã e eu me mantenho informado, e com isso eu vou aprendendo. Então não era uma espécie de curso, era informativos, né? Onde tinha um valor do pacote, cada pacote tinha um total de informações. E o dinheiro arrecadado com essas informações que estava sendo vendida era repassado para a empresa que vendeu as informações. E a empresa usava esse dinheiro para fazer as suas operações lá, né? E então era bem interessante, retribuía com bônus, gratificação de aumento de clientela, e tudo isso o povo ia recebendo por fazer um trabalho publicitário do trabalho deles. E eu entendi que o mercado financeiro era algo muito importante, algo que ia dar muito interesse em conhecer esse mercado, um mercado alavancador, muito forte, e fiquei bastante animado. Então resolvi, no meu análise, colocar uma nota, e eu coloquei 7.0 nessa empresa, mais ainda do que a primeira, né, que trabalhava com telefonia. Coloquei uma nota maior, um 7.0. Só que ainda teve uma outra empresa que entrou paralelo junto a ela, dizendo que se colocava na frente como segurança do povo. Então essa ela me alegrou mais ainda, e eu coloquei um 7.5 para esta outra empresa que estava paralelo, né? E sempre eu dizia que levasse a documentação, é claro, para o seu melhor advogado, para ele analisar, então depois tome a sua decisão. E com esta fala que eu usava, que eu achava muito interessante, é claro que também para o meu interesse, que as pessoas levassem para os seus advogados, porque a avaliação do advogado para eles também servia para mim tomar a minha decisão. E as avaliações normalmente eram sempre positivas. Então temos vários documentos, e dentre esses documentos temos também uma fala de um dos clientes consumistas, que ele dizia que ele chegou a pagar para formular um laudo de investigação sobre o projeto, aonde esse laudo de investigação tinha um peso de justiça muito forte.
ele pagou R$ 3.000 para ser elaborado esse laudo de investigação sobre esse sistema, eu vejo como um sistema publicitário do trabalho qual eles estavam fazendo. Essa minha análise, ela foi sobre um projeto que teve uma durabilidade de mais ou menos também 2 anos, como o primeiro. O primeiro analisei, botei um 6,5 de nota, e ele teve uma durabilidade de 2 anos. O segundo eu botei um 7,0, ele teve uma durabilidade também de 2 anos. Aí, após esse projeto, fiquei um tempo parado, depois comecei novamente com alguns experimentos, não análise, mas experimentos. Então, experimentei uma empresa, experimentei outro projeto, e assim fui fazendo alguns experimentos. Porém, foram experimentos que eu tive assim uma sequência de prejuízos muito grande nesses experimentos. E, por fim, eu fiz uma outra análise de um projeto, o qual estava fazendo uma oferta de um produto. Então, eu analisei essa empresa, este projeto, essa empresa ali, e dei uma nota de 7,9. Por que eu dei uma nota tão avançada mais do que as outras? Em primeiro lugar, que cada análise que eu fazia foi diante também de um pouco de conhecimento da minha parte, porque o primeiro análise eu não conhecia nada. O segundo análise, mesmo que eu desse um 7,0 para o projeto, que eu achei muito interessante de mercado financeiro, eu talvez não daria um 7,0, mas eu dei um 7,0 porque ele aceitou esta outra empresa oferecendo segurança. Então, isso aumentou a credibilidade, jogando ela para um 7,0. E esta que deu a segurança, isso eu imaginei que ela tinha uma fé muito grande, então ela merecia um 7,5 na nota, né? Não nos seus procedimentos ao longo do tempo que a primeira empresa, tudo bem, ela falhou ali a 7,0, mas a falha maior que eu observei foi a que trouxe segurança, que ofereceu uma segurança. Essa ali eu achei que ela agiu completamente fora da proposta qual ela fez, que ela não agiu com segurança para ninguém, pelo menos não recebemos essa segurança conforme ela prometeu. E por que motivo que nesta última eu dei um 7,9? Eu dei um 7,9 para essa última, sem saber o resultado final dela, porque ela permanece no mercado. Eu dei um 7,9 para ela porque ela trabalha com um produto muito forte, um produto muito bem estabilizado, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. Eu dei um 7,9 porque ela já está há mais de 10 anos no mercado. As outras duraram 2 anos, essa está há mais de 10 anos no mercado. Então, eu dei um 7,9 porque ela permanece ainda funcionando, enquanto milhares, centenas aí de empresas, até milhares de empresas surgem e se acabam, surgem e não permanecem. Esta uma, ela está firme no mercado cada dia mais. Ela está com mais de 150 países e ela está com mais de 3 milhões de clientes satisfeitos. E isso aumenta a credibilidade deste projeto, entendeu? Então, é por aí. Então, hoje eu faço análises de algumas empresas, mas eu não notifico. Por que eu não dou a nota? Não dou a nota porque não vejo nenhuma aprovação, não vejo nada de diferente. Ah, mas essa trabalha nesse segmento, aquela trabalha no outro segmento. Só que em pouco tempo elas travam e começam a trazer então prejuízo para todo mundo. Então, como a gente não tem interesse de levar prejuízo e nem trazer prejuízo para ninguém, a gente acaba não dando uma nota para esta empresa. A gente faz algumas observações, entende às vezes que é interessante, é um projeto interessante, mas
não acha um projeto merecedor de uma nota. Não é momento de dar uma nota para este projeto. Então é assim que a gente está fazendo, está analisando os projetos. Pode ser bom, pode ser forte, pode ter mudado a vida de muita gente, pode mudar a vida de muita gente, mas não é digno de uma nota ainda, porque não passou em alguns crivos do nosso análise, né? Todo projeto, ele pode transformar a vida de uma camada de pessoas, mas pode também trazer um prejuízo muito grande para uma camada muito maior. Devido a isso, a gente se resguarda de estar dando nota, né? Porém, dentre os amigos e conhecidos, nós não convidamos, nós notificamos qual é o passo que a gente está dando, né? Por que a gente notifica? Porque às vezes tem alguns amigos que falam, poxa, se eu soubesse disso, eu estaria no projeto. E como nós não sabemos se o projeto vai permanecer ou não, então nós não fazemos o convite, nós simplesmente notificamos qual a direção que nós estamos tomando. E às vezes a gente diz, olha, neste momento eu estou entrando nesta direção, neste projeto, neste caminho, e vamos ver o que vai acontecer aqui no final deste caminho. Aí tem alguns amigos que observam e falam, gostei desse caminho, vou entrar junto, né? Então ele entra junto no mesmo caminho. E isso não quer dizer que ele foi convidado, ele foi avisado, ele foi notificado o caminho que nós estávamos entrando. Beleza? Então, já entrei em vários caminhos, né? E tomei prejuízo, porque o caminho era um caminho não muito interessante. No início ele pareceu um caminho interessante, atrativo, e após eu entrar no caminho, quando chego numa certa altura, eu tomo um prejuízo bastante grande. Pessoas que entraram logo no começo tiveram resultado, e eu que entrei para o final, foi um baita de um prejuízo. Só que eu não culpo o primeiro que entrou. Eu simplesmente digo assim, eu tentei, não deu tempo de eu ter um resultado positivo, mas agradeço a Deus, porque aqueles que entraram primeiro não me deixaram desinformado, né? Vai que esse caminho tinha tido sucesso, eu podia também ter tido um sucesso. Eu preciso também estar ciente do limite, das minhas limitações, saber até que momento eu posso estar entrando nos caminhos os quais outras pessoas entraram. Talvez entraram num caminho, tomaram prejuízo, mas eles têm uma base reforçada para poder entrar nos caminhos os quais eles estão entrando. Como eu, financeiramente, sou fraco, não tenho muita condição financeira, eu tenho que cuidar, eu tenho que estar atento se eu posso entrar ou se não, porque às vezes eles entram, tomam um baita de um prejuízo, vamos dizer que entraram lá, tomaram um prejuízo de R$500 mil, daí eu entro, tomo um prejuízo de 10 mil, só que o problema é que a minha conta bancária tinha só 5, minha conta bancária tinha só R$500, um prejuízo de 10 mil me acaba com a meia vida. Então é complicado. Então eu tenho que ter consciência se eu devo entrar nesse caminho ou não. Então, se a minha conta é de R$500, que nem hoje, se for analisar minha conta, eu acho que na minha conta tem R$500, não. Então, como é que eu vou fazer uma entrada de 1.000, 2.000? Não posso. Então, vamos dizer que eu faço uma entrada de R$50. Pronto. R$500, se caso eu entrar no caminho e tiver sucesso, e os R$50 virar R$50 mil, é bênção de Deus. Só que se caso eu perder os R$50, eu ainda estou com 450, R$400 lá dentro da minha conta. Ainda consigo pagar minha luz, pagar minha água. Então, isso que nós temos que levar muito a sério. Cada um dentro das suas limitações.
né? Ah, mas eu não tenho condição de pagar um advogado para analisar se esse caminho vai ser interessante para eu entrar. Então, o que é que eu faço? Eu vou até quem tem condições de pagar um advogado. Lá eu falo sobre esse caminho. Falo, olha, eu achei um caminho muito interessante e estou a fim de entrar por ele. O que você acha de entrar nesse caminho também? Você tem um advogado? Bote no seu melhor advogado e analise. E se caso realmente for interessante entrar nesse caminho, me avise também que eu preciso de ajuda. Pronto. Essa a nossa missão. É um ajudar o outro. Então, através da análise do meu amigo que tem condições de pagar um advogado, eu acabo entrando junto, né? E através do análise do advogado dele. Neste momento, vamos dizer que mesmo o advogado fazendo uma análise e dando um legal, um positivo para que eu venha participar do projeto, venha entrar por este caminho, eu não posso culpá-lo. Por quê? Porque eu tomei minha decisão. Eu sou adulto e eu quis entrar por aquele caminho, né? Porque o advogado podia dizer, olha, eu estou achando perfeito e eu vou participar. Agora, o advogado falou isso. E na minha pessoa eu posso dizer assim, não, mas eu estou com medo e não vou participar, né? Então, cada um tem o seu direito de decisão, né? Então, resguardando o direito de decisão de cada um, né? É onde eu sempre digo para os meus amigos, digo assim, ó, se você tem algum caminho interessante que você está entrando, me notifique, me avise para que eu possa exercer o meu direito de decisão e analisar se eu entro ou não entro. Responsabilidade minha, entrar ou não entrar, porque o resultado que está sendo buscado lá é porque eu quero um resultado. Não é porque fulano teve um resultado que eu vou correr atrás obrigado por ele a buscar resultado para mim ou aumentar o resultado dele. Não. Eu vou entrar porque eu tenho interesse em buscar um resultado para mim. Beleza? Então, sempre que eu estiver entrando por algum caminho, eu vou estar notificando meus amigos e avisando, não só meus amigos, mas os conhecidos, todos, eu vou notificar, eu estou entrando por esse caminho, né? Agora, se você tiver interesse de entrar pelo caminho também, e quiser entrar junto comigo por esse caminho, é decisão sua. Se você tem condições de analisar junto com um advogado, ou se você é um advogado, faça isso. Pegue toda a documentação, porque eu posso não ter conhecimento de lei, muita coisa, mas eu posso pedir para as pessoas superiores a mim que estão já entraram pelo caminho na busca de algum resultado, eu posso pedir eles toda a documentação que for necessária para apresentar a um advogado, beleza? Então eu posso não analisar a empresa, mas eu posso ajudar a buscar a documentação que estão expondo publicamente para ser analisado. E é claro que toda análise que for feito, isso vai ser bom para quem analisou e bom para mim também, que preciso ter comigo uma visão de que realmente eu não vou trazer prejuízo para mim, não vou trazer prejuízo para meus amigos, para minha família, para meus colegas, né? Então, sempre nós temos que ter consciência e fazer o que sempre foi dito em todos os projetos. Pegue toda a documentação, leve para o seu melhor advogado e analise e, é claro, divida a informação comigo depois, ok? Um abraço a todos e que Deus continue abençoando fortemente a vida de cada um de vocês. Beleza?